Olá a todos, eu sou o professor Michel Pedruzzi, da Faculdade de Educação aqui da UFG, e é um privilégio estar com vocês do CONEDIL, Congresso Nacional de Educação, Diversidade e Inclusão. É um grupo de organizadores que gosto bastante, então eu espero que nessa palestra vocês possam aprender e repensar práticas pedagógicas inclusivas no contexto da educação superior, né? No título coloquei deficiência intelectual porque eu vou dar uma ênfase maior, né, também à deficiência intelectual. No entanto, não se restringe à deficiência intelectual. Começando com a minha audiodescrição, eu sou um homem de pele clara, eu sou um homem alto, né? Tenho cabelos castanhos escuros, mas um pouco grisalhos. Minha pele é clara, as sobrancelhas são um pouco grossas. Uso meu óculos, né? É a armação das laterais azul marinho. Meu olho é azul. Uso uma barba um pouco mais rente, a pele que está preta e um pouco grisalha nas laterais. Minha camisa, estou com uma camisa de botões marrom. E no meu fundo nós temos uma parede branca e no canto esquerdo um pedaço no guarda-roupa que a cor é marrom. Essa audiodescrição é importantíssima para a gente contemplar a acessibilidade das pessoas com deficiência visual, né, com baixa visão, cegueira, enfim. Então, espero que vocês possam gostar bastante da minha apresentação, que foi preparada com muito carinho, né. Bom, inicialmente eu começo com essa citação do Bayer, que nos fala sobre uma educação inclusiva que se alicerce no conceito de heterogeneidade, ou seja, nós precisamos na escola de interação entre as crianças, mas para além disso, nós precisamos de muita aprendizagem e desenvolvimento, né, que é possibilitado sim pela interação entre as crianças, mas também é muito potencializada por adaptação de atividades, né? Então, que não nos esqueçamos da importância de uma mediação adequada, ou seja, de uma pedagogia que se dilate frente às diferenças do alunado. Isso em concordância com Bayer, né, trazendo alguns grifos meus aí. Então, a deficiência nunca pode ser analisada como unicamente, né, como uma característica intrínseca ao indivíduo. É um produto direto do tipo de relação que se estabelece entre os pares, né? Então, se a deficiência é uma construção social, então ser deficiente é uma construção social. Então, está nas nossas mãos, nós educadores, fazer com que a pessoa com deficiência seja enxergada como pessoa e não como a própria deficiência, só numa perspectiva de subtração. Ela é, além de tudo, uma pessoa que tem características diferentes. E aí o nosso sonho é chegar num patamar de sociedade em que a característica física ou genotípica, né, fenotípica, genotípica da pessoa não vai interferir nas relações. Até hoje interfere. Então, está nas nossas mãos fazer com que a pessoa com deficiência não seja enxergada como deficiente. E aí, eu vou trazer um pouco da experiência que nós temos aqui na FE, relacionada a esse projeto de ensino, apoio pedagógico aos discentes público-alvo da educação especial na Faculdade de Educação, aqui da UFG, um projeto que é coordenado por mim, pela professora Ana Flávia, e pela professora Edna Miceno Pires. O objetivo geral é potencializar os processos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes público-alvo da educação especial na Faculdade de Educação aqui da UFG. E, de forma específica, a gente buscou estimular o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas,
compreender, né, quais são as deficiências e transtornos dos estudantes da FIE, planejar ações inclusivas, tendo em vista as especificidades dos alunos, né, pensar junto com os professores, e contribuir para a formação inicial de estudantes e também formação continuada de educadores ali da Faculdade de Educação. E o nosso alicerce teórico sempre é muito, muito, muito importante a gente ter um alicerce teórico na inclusão. E eu sou vigotskiano, né, raiz, eu sou defensor ávido da teoria histórico-cultural. E aí, em outro momento, a gente pode conversar sobre isso, mas eu trabalho muito com os fundamentos da defeitologia, pensando nos caminhos indiretos para a aprendizagem, nos mecanismos de compensação da deficiência, né? O conceito de mediação pedagógica, né? Alguns conceitos dentro da teoria histórico-cultural de Vygotsky e colaboradores, né? Eu não foco exatamente só no Vygotsky, eu também estudo González Rey, né, pensando na subjetividade, eu também estudo outros pesquisadores atuais que alargaram a compreensão, né, da teoria histórico-cultural, porque Vygotsky viveu pouco tempo, então eu penso junto com Luria, Leontiev. A principal figura é o Vygotsky, mas alguns termos que eu uso, mediação, vamos pensar subjetividade, Vygotsky não falou disso, mas a gente vai alargando a compreensão a partir dos escritos que ele deixou para a gente, né? Penso muito na aprendizagem e no desenvolvimento, né? A gente tem que pensar nessa ordem, porque a pessoa ela aprende e depois se desenvolve, né? Ela precisa ali da instrução. Também penso nas zonas de desenvolvimento, nas relações autoritárias e dialógicas, né? Nessas relações interpessoais, na vivência, no conceito de vivência, que é um prisma que refrata as experiências. No conceito de meio, que é tão fulcral, né? O meio não é só o único determinante, né? A gente também tem hereditariedade, tem uma aula do Vygotsky que fala disso, mas o meio é muito, 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 muito importante para o desenvolvimento humano, que é no meio que se dão as relações socioculturais ali, para que a pessoa consiga aprender e se desenvolver. E para esperançar, até em acordo com a fala da Glátida Freitas, o Vygotsky traz para a gente que provavelmente a humanidade vencerá a cegueira, a surdez e a deficiência mental, que hoje a gente chama de intelectual. Porém, as vencerá muito antes no plano social e pedagógico que no plano médico e biológico. Então, está em nossas mãos fazer com que a criança cega, surda ou deficiente mental não seja deficiente. Graças ao sistema socialmente modificado, a humanidade alcançará condições de vida distintas, mas sãs. A quantidade de cegos e surdos se reduzirá enormemente, porém, muito antes disso, serão vencidas socialmente. A Vygotsky completa que a educação social vencerá a deficiência, né? Nosso sonho também, até em acordo com a Ana Maria Lunardi Padilha, que a gente chegue num nível de não ter que adjetivar a educação inclusiva, né? A educação inclusiva. Então, se a gente tiver um sistema social modificado, um sistema de produção modificado, muito provavelmente a gente consegue chegar nessa sociedade ideal que a gente está pensando, que Vygotsky pensava lá em 1920 alguma coisa, no contexto ali da Revolução Russa. No entanto, nós precisamos, no contexto atual, de mudanças sociais mais profundas para conseguir enxergar a pessoa com deficiência como uma pessoa e não como aquela que não tem alguma coisa, numa perspectiva de subtração, né? Então, Vygotsky já esperançava para a gente desde 1920 alguma coisa. E quem somos nós, educadores, hoje, para não acreditarmos, né? Porque a pedagogia, a educação já pressupõe que a gente considere que todo sujeito é capaz de aprender e se desenvolver. Então, essa tem que ser a nossa tônica. Todo sujeito é capaz de aprender e se desenvolver. E nós não somos só professores das pessoas sem deficiência. Nós temos grande responsabilidade sobre os processos de aprendizagem e desenvolvimento das pessoas que não
das pessoas que têm uma deficiência, que têm um transtorno, que têm altas habilidades, né? Então, precisamos, sim, defender a educação inclusiva e a não segregação das crianças em espaços de só educação especial, por exemplo. Repito, né, defendo a educação especial, mas que ela seja no contexto de AEE, por exemplo, né? Se não for na escola, que seja no contexto da educação especial, né, da escola especial, mas que nunca a educação especial seja substitutiva ao ensino comum. É isso que eu defendo muito aqui na universidade, né? E Vygotsky traz para a gente a questão do meio, né? Ao acompanharmos as crianças defectivas, né? E era assim esse termo que o Vygotsky usava, se a gente for usar o Vygotsky, temos que usar esse termo, acabamos vendo que o caminho para a sua correta educação passa pela educação de um meio que lhes ajude a estabelecer os vínculos necessários com a ajuda da educação. Então, a educação, ela é condição sine qua non para que a pessoa defectiva possa aprender a se desenvolver, trazendo para o contexto atual, né, a pessoa com deficiência possa aprender e se desenvolver. Como que a gente estruturou esse projeto de ensino, né? Como que a gente faz esse projeto de ensino? Pensando na prática. Tem os monitores, né, nossos monitores que atuam nesse projeto de ensino aqui, apoio pedagógico aos discentes público-alvo da educação especial na Faculdade de Educação. Atualmente nós temos 9 monitores e nós mudamos até de sala, não é mais a 101, é a 125, mas isso não importa tanto para vocês. É uma sala que nós temos computador, né, com mouse adaptado, nós temos algumas mesas, cadeiras, enfim, temos uma organizaçãozinha na sala, é no primeiro andar, né, no térreo, para potencializar uma melhor mobilidade ali da pessoa com deficiência física. Os nossos atendimentos podem acontecer na própria sala de aula, né, se o professor solicitar, ou para uma atividade, uma dinâmica diferente, ou na nossa salinha de apoio, né, que a gente fala salinha porque é um pouco pequena, mas é um espaço conquistado, né, ali na Faculdade de Educação. E sempre, em todo turno, de manhã, de tarde, à noite, sempre tem um monitor, né, que os alunos com deficiência podem agendar anteriormente. Tem alguns que têm horários já fixos, outros não. Ou mesmo para, né, socorro, né? Para os monitores serem helpers mesmo, né? No sentido de, eu preciso muito de uma ajuda num trabalho, numa atividade. Os monitores estão ali disponíveis. E que bom que a gente tem nossos monitores. Nós conversamos com os professores dos estudantes público-alvo da educação especial, né? Inicialmente mandamos e-mails para eles, né? Quando já sabemos qual é o aluno especificamente que esse professor terá já antes do primeiro dia de aula ou no primeiro dia de aula a gente manda e-mail informando as características do estudante para o professor já saber, né? E se preparar para tal. Em alguns momentos a gente faz conversa, né, com os pais dos alunos, com deficiência, com os professores, mandamos e-mails, fazemos rodas de conversa, discussão, e um acompanhamento via WhatsApp, e-mail, né, reuniões, né, presenciais, algumas pelo Meet, criamos um drive com as informações dos estudantes, né. E a gente tem alguns monitores, né, que aqui não é o objetivo a gente passar um por um, mas a gente tem monitor que atende pessoa com deficiência intelectual, com deficiência física, com cegueira, baixa visão. Nós temos monitores, por exemplo, dentro da disciplina de Libras, né? Essa daí é uma estudante nossa, a da esquerda, ela está com vestido, e é loura, ela é pessoa com deficiência visual. E aí nós tínhamos na sala de aula uma monitora que trabalhava com a Libras tátil, né? A Eliana, que trabalha com
trabalhou com Libras tátil, né, que é uma possibilidade da aprendizagem de Libras para uma pessoa com deficiência visual. A Eliana, com a nossa estudante com deficiência visual, utilizando a Libras tátil. Aqui nós temos a Júlia, que é a nossa estudante com deficiência intelectual. E a Júlia, ela tem deficiência intelectual, transtorno emocional do comportamento, TDAH e visão monocular. Então, nós precisamos ampliar, né, no laboratório de acessibilidade informacional, ampliar o tamanho das letras dos textos, os slides devem ser adaptados e a gente passa essas orientações para os professores. E pensando na DI, né, da deficiência intelectual, os monitores eles são instruídos a fazerem mapas mentais, resumos, esquemas, porque a aprendizagem dela se dá muito pelo visual. Não adianta nada a gente ficar só discutindo um texto só no âmbito teórico. Tem que ter um âmbito mais prático. Essa é uma dica para quem tem estudantes com DI, né? Fazer esquemas, mapas mentais, resumos, tudo isso vai favorecer o processo de aprendizagem. A Júlia, ela sempre frequenta o AEI, né? Sempre frequenta em contraturno lá na própria faculdade de educação. Sempre ela é ávida na sala 101 para fazer as atividades. Em alguns momentos ela faz prova também na sala 101 com a mediação dos monitores, né? Então, foi uma inclusão, foi um desafio a inclusão dessa estudante, mas hoje ela está, assim, no 5º período, ela está andando bem, sabe? Sempre com muito apoio, mas ela tem avançado bastante, né? Graças a esse nosso também projeto de ensino, de apoio pedagógico. Nós valorizamos muito a oralidade da Júlia em palestras, né? Aí ela protagonista mesmo, nunca... A gente sempre fala para os monitores, não façam por eles, né? Aí a Júlia, numa situação de palestra, no mini auditório, sempre participa. À esquerda, ela está ao computador, né, com texto ampliado, como vocês podem observar. Aqui é um mapa mental, né, que a monitora, junto com ela, foi criando para ela estudar para uma avaliação, né, de sociologia. Aqui era de História da Educação, da Arte Studiorium, que foi um esquema, né, aí para estudo, que ajudou muito ela, né, para fazer uma avaliação formal. Aqui nós temos o nosso estudante com deficiência visual, né, o Paulo à direita, de óculos, né, escuro, com o seu monitor à esquerda, o Igor, que está de camisa azul. E à direita nós temos a imagem de um teclado adaptado. É um recurso da tecnologia assistiva, esse teclado adaptado, e é interessante que é uma adaptação para o Paulo, para outro talvez não daria certo, mas colocando algum alto relevo ali, uma textura diferente em algumas teclas, principalmente, que são as mais utilizáveis. O monitor também retirou algumas teclas que não são tão importantes, que ele não usa, aquelas que a gente não sabe mexer normalmente do mouse, que ele também não sabe, para ajudar, para ficar mais usual, para ele mexer no Word, no PowerPoint. Então, é algo que é recurso de tecnologia assistiva, parece bem simples, bem arcaico, mas fazer essa adaptação a teclados pode facilitar muito para o estudante, né? Então, de acordo com o Rogério Drago, que foi até meu orientador do mestrado, doutorado, pensar a proposição de ações pedagógicas com vistas à inclusão total do aluno com algum tipo de comprometimento físico, mental ou sensorial é ter a chance de, mais do que revelar a sua realidade, destacar a necessidade de se desenvolver um processo educacional coerente com uma educação democrática, que quebre barreiras tradicionais impostas pela sociedade, que tenta determinar a todo momento quem pode e quem não pode aprender,
E eu penso muito que essa sociedade que quer determinar é a sociedade capitalista, que pensa apenas na mais-valia, por exemplo, que pensa só naquilo que o sujeito pode e deve oferecer, né, para, enfim, para a sociedade, para o outro, e não em que medida aquele sujeito ele pode, ele precisa de apoio, ele pode ser apoiado também, né? Aqui, a nossa estudante monitora com a Rose, que é uma estudante com deficiência física, que também requer, né, ficou muito tempo sem estudar, então ela retornou os estudos da pedagogia, então ela precisa de muito apoio também pedagógico. Atualmente, né, a gente tem estudantes autistas com cegueira e baixa visão, deficiência intelectual, deficiência física, né? Aqui a gente tem momentos de formação com os monitores, né? São duas fotografias que tem eu, a professora Edna, a professora Ana Flávia, e monitores, né? Que atuam na sala de inclusão. Essa daí era a sala 101, que agora é a sala 125. Né? E algumas atividades que a gente faz na FE, por exemplo, a professora Ana Flávia principalmente coordena a exposição de arte inclusiva, que traz materiais, né, quadros consagrados, né, do tipo Mona Lisa, enfim, quadros do Van Gogh, da Frida Kahlo, né, que trazem essa possibilidade de uma obra adaptada com legendas em braille, alto relevo, para potencializar a participação a esse bem cultural, a conhecer esse bem cultural, que as pessoas com deficiência visual, baixa visão, né, e cegueira, possam ter acesso a essas obras que passaram, que por muito tempo esse direito foi negado a elas. Né? Então, a exposição de arte inclusiva também é algo que os nossos monitores ajudam sempre, né? A gente anda produzindo também, apresentando, né, nos congressos, publicando, né, artigos, não trouxe todos aqui, mas nós entendemos que esse projeto de ensino, de apoio pedagógico para os estudantes públicos da educação especial na Faculdade de Educação, contribui efetivamente para a formação do graduando em psicologia, em pedagogia e inclusão, né, efetiva dos estudantes público-alvo da educação especial, né, pensando que essas pessoas, elas estão na sociedade e nós precisamos pensar nelas o tempo inteiro, né? Então, alguns relatos de alguns estudantes, né, participantes do projeto, né? O Hugo Vinícius traz que a monitoria foi fundamental para ajudar a pensar a respeito da importância e da valorização da diversidade, de calcar as práticas na individualidade de cada sujeito, em respeitar as suas singularidades. A monitoria tem sido muito importante, né? Um importante exercício para pensarmos a inclusão em diferentes esferas. Isso nos ajudará muito no nosso futuro como professores, né? Hoje o Hugo já está formado. A Ana Beatriz, né, pensa que a partir da monitoria ela almeja que surjam outras oportunidades, né? Ela se sente mais segura para atuar com a inclusão, por exemplo. Penso que saber o que eles têm a dizer é de extrema importância para o trabalho pedagógico, pois posso não perceber a falta de acessibilidade para algumas coisas, porém, a partir de algumas situações que eu e os outros funcionários podemos melhorar e construir um ambiente melhor, né, escolar melhor e acessível. Então, a experiência da monitoria foi bem importante, né, para esses estudantes. E acredito que uma última fala aí, uma citação da Glátida Freitas, as pessoas com deficiência, elas funcionam em um nível muito mais baixo de autonomia e de inserção social do que seria permitido por sua condição orgânica por terem sido tratadas a vida toda como pessoas dependentes, incapazes de participar do convívio social. Observem, gente, a importância do meio para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Se o meio ele é um limitador, a pessoa não se desenvolve. Isso tanto os com deficiência quanto os sem deficiência. Os mecanismos de compensação da deficiência,
muitas vezes são muito perceptíveis por nós, pessoas sem deficiência, quando a gente pensa nos processos de aprendizagem e desenvolvimento da pessoa com deficiência. E aí, só não enxerga as potencialidades, as possibilidades de inclusão, de adaptação, aquele educador que realmente não quer fazer a inclusão. Podemos ter professores ainda que têm uma formação frágil? Sim. Podemos ter redes frágeis, né, para a inclusão, redes de ensino frágeis para a inclusão, sim. Mas um professor que em pleno 2025, em qualquer esfera que ele tiver, né, qual etapa da educação, se ele não faz nada de diferenciado pelo estudante, o problema não está no estudante, o problema está no professor, que não reconhece a importância da inclusão, né? E a GOES também traz para a gente que não é o déficit em si que traça o destino da criança. Esse destino é construído pelo modo como a deficiência é significada, pelas formas de cuidado e educação recebidas pela criança, enfim, pelas experiências que lhes são propiciadas. Então, é o meio. O destino não é determinado pela hereditariedade, como diz, né, uma aula específica do Vygotsky, das 7 aulas sobre os fundamentos da pedologia. O destino, ele é moldado porque a pessoa ela é educada e reeducada a vida inteira. Então, se a criança não faz, se o adolescente não faz, se o adulto não faz com deficiência, porque o meio não foi um meio profícuo para a aprendizagem. Eu gosto muito de uma citação de um amigo meu, que é o Israel Rocha Dias, que se oferecermos o mínimo, o sujeito aprenderá o mínimo. Mas se oferecermos o máximo, o sujeito em processo de aprendizado e desenvolvimento aprenderá o máximo. Parece utopia, mas é a realidade. Por que nós temos autistas nível 2 de suporte, por exemplo? Tudo bem o autismo num espectro, né? Nem vamos pensar no autismo, vamos pensar na DI. Por que a gente tem, por exemplo, pessoas com DI que têm QIs tão parecidos, mas desenvolvimentos, né? Inicialmente você fez o teste do QI lá na pessoa com DI, deu QI inferior, né, nos dois. Mas o porquê que num determinado meio aquela pessoa com DI ela conseguiu suplantar, ela conseguiu ir se desafiando e desenvolvendo, e o outro estacionou, não trabalhando, não estudando, né? Justamente porque o meio, né, a família, a escola não enxergou a potencialidade desse sujeito, né? Então, que essa seja a nossa tônica, né? Oferecer sempre o máximo para os estudantes com deficiência, em quaisquer espaços em que eles estejam inseridos. Na educação superior, o que nos ajuda muito é focar na teoria também, né? E pensar na teoria e na prática, pensar muito na teoria histórico-cultural, na mediação, na vivência, no papel do outro, nas zonas de desenvolvimento, na aprendizagem e desenvolvimento, sabe? Na vivência, ou seja, pensar aspectos fulcrais da teoria histórico-cultural, trazer para os nossos monitores, né? Que a gente faz as formações, trazer para os professores e pensar principalmente na premissa básica da inclusão, que é: quer saber mais como incluir o estudante? Conheça mais sobre ele, converse com ele, pense numa estratégia, num prazo maior, numa adaptação que seja focada mesmo na potencialidade do sujeito, né? Que a premissa básica da inclusão é que a gente não espere só o sujeito se adaptar à escola, mas que a escola, a instituição, né, de ensino superior, por exemplo, se adapte às necessidades. Então, precisamos falar com as pessoas com deficiência, precisamos conversar com elas para verificar quais são as demandas, quais são os déficits, quais são as potencialidades, para trabalhar com os déficits e as potencialidades. Então, que essa seja a nossa premissa, né? A nossa tônica, pensar que todo mundo é capaz de aprender e se desenvolver.
só que por caminhos, muitas vezes, indiretos, mecanismos de compensação, que é também o clássico que a gente tem da defectologia de Vygotsky. E aí, tomem muito cuidado com professores, com colegas que falam que a teoria não ajuda em nada, porque para a inclusão, por exemplo, a teoria histórico-cultural de Vygotsky me ajuda muito. E eu trabalhei muito tempo também em escola comum, né, educação básica, e hoje estou inserido na faculdade de educação e trabalhando com inclusão efetivamente, né? Não estou só pesquisando, porque uma falácia é que os pesquisadores das universidades eles são sonhadores, eles não estão mais no cotidiano da escola comum, que teoria não tem nada a ver com a prática, mas tem tudo a ver com a prática. E eu lido diretamente, cotidianamente com a prática. Um exemplo clássico é nossa estudante com DI, ela fala muito em sala, né? Uma das estudantes que a gente tem com DI. Ela fala muito, muito, muito em demasia em sala, e as turmas, em geral, não têm tanta paciência. O que eu tenho defendido, o que eu tenho lido, né? Fale com os estudantes, converse com eles. Conversei com a estudante, falei, olha, eu posso conversar com a turma, né, sobre a sua especificidade? Que tem colegas te olhando assim de uma forma torta. Não, professor, pode sim, pode. Conversei com a mãe também da nossa estudante, né, que é muito presente. Não, é ótimo conversar. Então, eu sempre instruo a todos os professores a conversar, né, com as turmas sobre a estudante, as características dela, ela gosta muito de falar, às vezes é uma fala descontextualizada. Então, ou seja, é algo que eu já tinha lido na teoria, é algo que eu já tinha escrito também, porque eu sou pesquisador, e aí eu estou colocando em prática. Então, a teoria, ela é muito, muito, e não deve ser dissolvida, não deve ser segregada, separada da prática. Então, acho que é um outro ensinamento, assim, né? Sempre lembrar de associar prática, teoria, pensar nas especificidades da pessoa com DI, né? Por quais são os caminhos indiretos para a aprendizagem, quais são os mecanismos de compensação da deficiência. E aqui são algumas referências, né? Do uma minha, do professor Rogério, né? Da história de vida da pessoa com síndrome de Klinefelter, o Bayer, que gosto muito, o Israel Rocha Dias, o Rogério Drago, né? E, obviamente, o Vygotsky, nas Obras das Corridas, tomo 5, Fundamentos da Defectologia. A psicologia pedagógica, eu também gosto muito das 7 aulas do Vygotsky sobre os fundamentos da pedologia, que é o desenvolvimento infantil. E, no mais, muito obrigado. Tá aí meu e-mail. Qualquer dúvida sobre a apresentação, sobre o trabalho que a gente faz, se tenha ficado alguma dúvida, podem me perguntar via e-mail. Muito obrigado. E excelente evento aí, a gente tem excelentes palestrantes, palestras. Um abraço.